Meu nome é Joel e esse é um vídeo para resumir o capítulo 5 do livro de Economia Modo de Usar, do autor John Chang. O capítulo 5 ele começa pelo pensamento de que os indivíduos tomam decisões de uma forma individual, buscando o bem-estar em seu próprio benefício, seus interesses, ao ponto que suas decisões podem sofrer influências no máximo pelo bem-estar de seus familiares. Neste pensamento, compreende que, num modo simples das decisões individuais, cada um pensa em seu próprio benefício, sendo egoístas ao ponto de não se importar com o bem-estar de outras pessoas. Mas a visão do capítulo vai mudando ao ponto que começamos a pensar nas tomadas de decisões quando temos um olhar voltado sobre um grupo de indivíduos, que podem ser formados por associações, membros de um conselho, cooperativas, etc. Na visão econômica, quando as decisões afetam as fases da produção, que geralmente são dadas por empresas privadas, as decisões são tomadas não só por uma pessoa. Existe uma certa organização da qual deve ser respeitada, como, por exemplo, um conselho administrativo que interage com o sindicato de trabalhadores do setor, do ramo destas empresas, o qual em reuniões são dadas seus pontos de vista sobre as decisões após alguns debates sobre as informações que as empresas e os empregados dão, chegam em um consenso sobre as tomadas de decisões. Nesse sentido, começamos a compreender que quanto maior o nível e a complexidade de uma organização, maior é a responsabilidade e maior é a complexidade da tomada de decisões. Assim, podemos entender que a decisão individual passa por uma transformação, adaptando-se para uma equalização do grupo ao qual esse indivíduo está inserido. O livro dá exemplos claros, como grandes empresas multinacionais que possuem inúmeros investidores, aos quais possuem ações, que são frações dessas empresas, onde podem ter ações preferenciais e as ordinárias. As preferenciais dão prioridade ao recebimento dos dividendos, ou seja, os resultados. E as ordinárias, além dos dividendos, dão direito ao voto nas decisões da empresa. Entretanto, o investidor isolado não lhe dá direito a entrar na empresa e mudar suas regras de forma direta. Existe todo um sistema organizacional por trás para a tomada de decisões. Nisso se vê a complexidade da tomada das decisões. Quando se pensa em um indivíduo como um voto, pensamos também na política. Nesse aspecto, podemos entender que o coletivo pode influenciar nas decisões de uma só pessoa, como, por exemplo, um deputado, um senador, até mesmo um presidente de uma república. Quando as pessoas se juntam em grupos organizados e unem seus pensamentos e interesses próprios, podem gerar decisões que deixam de buscar um interesse individual, mas começa a buscar um interesse mais abrangente, de uma forma a beneficiar um grupo de pessoas ou até mesmo uma sociedade inteira. Os governos, por sua vez, em muitos casos, entram como reguladores desses interesses corporativos, trazendo muitas vezes o equilíbrio para a economia. Quando as decisões desses grupos falham sobre o equilíbrio entre oferta e demanda, por exemplo, o governo pode tomar decisões através de força de lei ou sanções para que o bem-estar da maioria prevaleça, diante de um interesse corporativo, qual se torna um nível individual de um grupo, diante de um grupo maior ainda, que é uma sociedade, uma nação, por exemplo, trazendo o equilíbrio, é claro. O autor também cita exemplos de decisões que são como recomendações dadas por organizações internacionais como a ONU, que tem como papel principal manter a paz e a segurança internacional, promovendo o respeito aos direitos humanos
e a cooperação entre as nações no sentido econômico e social. De certa forma, a John Chang faz uma escalada sobre a evolução das decisões, onde nos permite ter uma ideia da mudança que essas decisões sofrem, ao ponto que vão abrangendo grupos de pessoas, organizações e sociedades inteiras. A John Chang cita uma frase que diz: apenas indivíduos imperfeitos podem fazer escolhas reais. Chang sugere que a imperfeição humana é uma parte essencial da tomada de decisões. Em vez de agirem como agentes racionais e perfeitos, as pessoas são influenciadas por emoções, experiências passadas e contextos sociais. Isso significa que nossas escolhas são moldadas por limitações e que torna as decisões pertinentes e significativas, já que nos obrigamos a lidar com a realidade de um mundo complexo em constante mudança. A ideia pode ser vista como uma crítica à visão tradicional da economia, que muitas vezes assume que os indivíduos são totalmente racionais e têm todas as informações permitidas para tomar decisões corretas. Em contraste, a realidade é muito mais sutil e exige uma abordagem mais abrangente, de forma a olhar o mundo todo e como ele influencia nossas decisões quando pensamos no futuro que queremos para todos nós.